Física Antiga e Clássica, temporada 4, Física em Contexto, episódio 4, Física Aristotélica. Este é um vídeo especial de complementação desta quarta temporada de nossa série. Em vídeos passados, falamos sobre a diferença entre as palavras ideia, conceito e definição. É muito comum nas escolas e universidades se falar que a física mudou totalmente com a física clássica, derrubando totalmente a física aristotélica. Quero alertar, antes de começar a explicação, de que o que falarei agora não é um conhecimento aceito academicamente, trata-se apenas de uma simplificação, talvez até exagerada, que fiz para explicar um pouco desses temas tão difíceis, pois é a minha opinião, que apesar da imprecisão, o conteúdo será muito útil para quem está começando e terá a oportunidade no futuro de fazer suas próprias correções no que vou explanar aqui. Filosofia, em minha opinião, é a parte do conhecimento que está sistematizado. O filósofo tem um conhecimento, então ele coloca esses conhecimentos em uma forma compreensível e coerente com a realidade. Para fim de nosso entendimento do nível do ensino médio, vou sugerir o seguinte esquema. Nós temos o mundo, que é o todo, o universo, os seres e os elementos. O que podemos tirar do que observamos é que existe um mundo, que os orientais chamam de todo, e os gregos, a ciência moderna, de universo. No mundo temos seres e elementos. Os seres nós podemos dividir em 4 grupos: minerais, vegetais, animais e humanos. Então, grosso modo, nós podemos fazer essa divisão. Como falei no início, isso é só uma sugestão, uma simplificação, e que na minha opinião pode ajudar, ok? Não é o que vocês vão ver na maioria dos livros. Então, grosso modo, podemos considerar os seres divididos em 4 grandes reinos, conforme apresenta no quadro aí, ou seja, o reino mineral, vegetal, animal e humano. Quanto aos elementos, segundo Aristóteles, tudo seria composto dos 5 elementos básicos. Ele acreditava nos 4 elementos do planeta: a água, de Tales de Mileto, o ar, de Anaxímenes, o fogo, de Heráclito, a terra e um 5º elemento, o éter, também chamado de quinta essência, presente no cosmos. Esses elementos tinham densidades diferentes, sendo a terra o mais denso, depois a água, depois o ar, depois o fogo. O éter já seria um elemento diferenciado, e nós não entraremos em detalhes aqui para não confundir muito. Sei que estou falando aqui superficialmente, pois minha intenção é apenas sensibilizar as pessoas para a existência desse pensamento. Cada pessoa pode se aprofundar em cada um dos pontos, se assim achar interessante. O primeiro impulso de quem escuta isso é dizer que está tudo errado. Mas veja, não estamos falando de conceitos ou definições, estamos falando de ideias. Então vamos colocar essas ideias nos seus devidos lugares. Embaixo temos o mais denso, a terra. Logo acima a água, acima da água o ar. Sempre que vemos o fogo, a fumaça, ele sobe para onde seria o seu lugar natural, quer dizer, acima do ar. Esses movimentos logo foram explicados, como já disse, pelo princípio de Arquimedes, que nunca foi contestado, pelo contrário, sempre confirmado. No quadro temos a comparação entre as ideias de Aristóteles e as ideias gerais da física atual, ou seja, a terra seria os elementos sólidos, a água os elementos líquidos, o ar os gasosos, o fogo, que a gente chama de plasma, e o éter nós deixaríamos, com uma regra geral, as ondas eletromagnéticas. Na verdade, as ideias de Aristóteles não foram como continuam, não só foram, quer dizer, como continuam sendo os pilares da física atual no Ocidente.
As ideias principais de Aristóteles não foram modificadas, apenas novos conceitos e definições foram acrescentados. Assim como Aristóteles complementou a filosofia de seus antecessores, os sucessores de Aristóteles acrescentaram muitos conceitos novos, sem modificar as ideias centrais da física antiga. Os corpos mais pesados que o ar caem e os mais leves flutuam. O mesmo ocorre na água. O princípio de Arquimedes, que veio depois de Aristóteles, e seus estudos sobre a alavanca continuam sendo exatamente a mesma coisa. Apenas agora eles contam com ferramentas matemáticas muito mais poderosas. Não se esqueçam que, no tempo de Aristóteles até o Renascimento, não existia nem luneta nem microscópio. Tudo era visto a olho nu, sem nenhum equipamento padronizado de medição. Mas, para tornar mais interessante, não foram apenas os gregos que dividiram a matéria nesses 5 elementos. A cultura oriental também dividia a matéria nesses 5 elementos. Não quero aqui pregar um retorno, ao método aristotélico, é lógico, na ciência. Estou apenas colocando as ideias em seus devidos lugares. Professores que costumam iniciar sua defesa da física atual criticando Aristóteles, muitas vezes até ridicularizando, estão prestando um desserviço à formação de seus alunos, pois perdem a oportunidade de entender como a ciência é rica e sempre avança a passos seguros quando respeitamos as descobertas já explicadas e não ficamos tentando inventar a roda, ou tentando nos colocar como intelectuais à frente destes gênios do passado, como Aristóteles, Arquimedes, Euclides, Herón de Alexandria e tantos outros que deram grandes contribuições à ciência. Este vídeo visa mostrar que a ciência avançou muito graças a esses personagens, que atualmente acabam sendo menosprezados na academia, diante do valor incalculável que suas contribuições às ciências dos homens. Temos muito ainda a aprender com eles. Para completar, Aristóteles é considerado o fundador da ciência como uma disciplina. Aristóteles deixou obras naturalistas como História dos Animais, As Partes dos Animais, A Geração dos Animais e opúsculos como Marcha dos Animais, Movimento dos Animais e pequenos tratados de história natural e muitas outras obras também que se perderam, E tratavam sobre o estudo de cerca de 400 animais que buscou classificar, tendo dissecado cerca de 50 deles. Não entrarei aqui em detalhes sobre temas mais detalhados, porque pode dificultar, é uma redundância, detalhes de detalhados, mas assim, não entrar em detalhes porque pode dificultar essa compreensão inicial que eu gostaria de passar. Lembrando que é apenas minha opinião, tá ok? Isso aí não é algo acadêmico, apenas é minha opinião de que fazendo essa simplificação as pessoas podem entender um pouquinho melhor e quem sabe se interessar em se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento sobre Aristóteles. Mas como eu não estou vendendo ideias, eu estou apenas expressando-as, então eu acho que é válido fazer o que estou fazendo. Então, até a próxima, peço que curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.